Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula em caráter extraoficial da disciplina de Matemática Computacional do curso de Ciência da Computação no campus da UFC em Crateús, e como acordado, às terças-feiras a gente vai ter a nossa revisão de álgebra linear, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o livro que a gente está utilizando para revisar a álgebra linear, que é esse, bem aqui. E continuando a nossa revisão, lembrando, né, que a gente está revisando álgebra linear a partir de uma perspectiva de álgebra abstrata, tá bom? Então a gente aproveita também para revisar diversos outros conteúdos mais elementares relacionados com matemática, como a gente fez na aula passada, a construção dos conceitos fundamentais dos conjuntos e a relação desses conceitos com os conceitos de lógica matemática, certo? Deixa eu ver como a gente está. Por enquanto ninguém está assistindo a live, mas vamos começar anyway. Já são 1h, 12h59. Bom, hoje a gente começa vendo essa questão dos mapeamentos, e a gente vai definir em primeiro lugar o que é um mapeamento, né? Então, você toma dois conjuntos não vazios x e y, e a gente define que um mapeamento F é uma forma de associar cada elemento x do xão a exatamente um elemento y, que a gente vai chamar o f de x, no conjunto yzão, tá bom? Então a gente escreve que esse mapeamento F, ele leva elementos do conjunto X, ele leva elementos do conjunto Xão no conjunto Yzão, e a gente também pode escrever isso, né, que esse elemento X que está indo no Y, ele está indo no elemento Y também posto como f de x, certo? A gente também pode escrever dessa forma, a gente também pode escrever que f de x é igual a y, e o conjunto x nesse mapeamento F, ele é dito o domínio de F, e o conjunto y nesse mapeamento F, ele é dito o contradomínio de F. Se você tem dois mapeamentos F e G, e esses dois mapeamentos têm mesmos domínio e contradomínio, ou seja, tanto F e G têm o mesmo domínio X e têm o mesmo contradomínio Y, a gente diz que esses mapeamentos são iguais quando para todo X dentro do Xão, o F de X é igual a G de X, tá bom? Se isso é verdade, que os mapeamentos F e G levam os elementos do conjunto X em exatamente os mesmos elementos no conjunto Y, a gente diz que F é o mesmo mapeamento G, tá bom? Então isso tem pra gente a definição de um mapeamento. E aparentemente o que ele está chamando de mapeamento vai ser o que a gente conhece como função, tá bem? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A gente tem uma pessoa assistindo agora. Vamos continuar. Agora, nota que na definição 2.10 a gente tem assumido que o x e o y são não vazios. Ele explica que ele assumiu que x e y são não vazios porque, de outra forma, não haveria regra que associasse um elemento de y a cada elemento de x. Deixa eu ver se eu entendi.
Entendi. O y em particular ele não pode ser vazio? Em particular, o y não pode ser vazio porque cada elemento de x tem que estar associado a exatamente um elemento de y. Então, se o y for vazio, você não consegue cumprir a definição. Tudo bem. Para o x ser não vazio, então você pode definir o mapeamento como vazio. E de toda forma ele vai assumir de agora em diante, aparentemente essa definição ela é mais forte do que o necessário. A gente poderia ter sim o conjunto x sendo vazio, aí a gente teria um mapeamento vazio. Se a gente tivesse o conjunto y vazio, a gente não conseguiria cumprir a definição, porque não daria para elementos x estarem associados a exatamente um y, né? Mas a partir de agora a gente vai assumir simplesmente que esses x e y são não vazios, tá bom? Então a gente vai ver um exemplo aqui com dois mapeamentos com o domínio x sendo o conjunto dos números reais e o contradomínio y sendo também o conjunto dos números reais. E esse domínio e contradomínio são f, que vai de x em y, é definido pela regra f de x igual a x ao quadrado, e g, que vai de x em y, é definido pela regra x vai em 0, caso seja não negativo, e x vai em 1, caso seja positivo. Essas são dois exemplos de mapeamentos ou funções, e a gente segue para analisar algumas propriedades, tá bom? Então vamos analisar algumas propriedades de mapeamentos ou funções. Bom, inicialmente vamos começar a definição 2.12 tomando x e y sendo conjuntos não vazios. E a gente vai definir um mapeamento especial, a identidade de x, tendo como domínio e contradomínio o mesmo conjunto, o x, e sendo definido pela regra que leva um elemento x nele mesmo. Esse mapeamento ele é chamado a identidade de x, né? Ou seja, ele tem a propriedade de que ele mapeia os elementos de x exatamente em si mesmos, tá bom? Vamos para a segunda definição, na 2.12, a gente pega um mapeamento f de x em y e a gente considera dois subconjuntos de x e de y. A gente considera o subconjunto m de x e a gente considera o subconjunto n de y. Então a gente vai ter os seguintes mapeamentos especiais em relação, quer dizer, as seguintes notações especiais para f de um subconjunto do domínio e f a menos 1 de um subconjunto do contradomínio. Primeiro, quem seria f? Como é que a gente definiria f de um subconjunto do domínio? A gente definiria isso como o conjunto dos elementos f de x, tal que x está em M, né? Ou seja, f de um subconjunto M do domínio seria dado pelo conjunto dos f de x, tal que x pertence a esse conjunto M, a esse subconjunto M do domínio. E isso certamente é um subconjunto do contradomínio. Isso certamente é um subconjunto de y. A gente vai chamar esse cara, f de mzão, a gente vai chamar ele de a imagem de m sob f. Ou seja, f de mzão representa o conjunto, f de mzão representa o subconjunto do contradomínio que contém elementos que são associados aos elementos de M, tá bem? Assim como a gente tem a imagem, a gente também tem a pré-imagem. E a gente determina que f a menos 1 de n, e nesse caso n é um subconjunto do contradomínio, certo? F a menos 1 de m vai ser precisamente o contrário. A gente vai ter f a menos 1 de m sendo o subconjunto, sendo o conjunto dos elementos do domínio, tais que
esses elementos são mapeados em algum elemento de N. Ou seja, a pré-imagem de um subconjunto do contradomínio, ela é dada pelos elementos do domínio que são levados nesse subconjunto N do contradomínio. A imagem de um subconjunto M do domínio é dada pelos elementos do contradomínio para os quais o mapeamento F leva esses elementos de M, tá bom? Então a gente tem a noção de imagem e de pré-imagem. Enquanto F associa elementos de X, o contradomínio, enquanto F associa elementos de X, o domínio, a elementos de Y, o contradomínio, a imagem associa subconjuntos do domínio a subconjuntos do contradomínio, e a pré-imagem ela associa subconjuntos do contradomínio a subconjuntos do domínio, tá bom? Essa coisa da pré-imagem meio que ser o oposto da imagem, ela é até referenciada com o uso desse FA-1, que você deve estar acostumado, é utilizado principalmente para falar da função inversa, né? Então meio que como se a pré-imagem tivesse justamente o comportamento oposto ao da imagem. E uma terceira definição é: se a gente tem uma função f que vai de x em y, com a regra que leva os elementos x em f de x, e a gente tem um subconjunto M que não é vazio, e a gente tem um conjunto M que não é vazio e é subconjunto do domínio de f, é subconjunto de x, então a gente escreve f restrição M, certo? A gente escreve f restrição M como sendo uma nova função que vai de M em Y, também definida pela regra que leva x em f de x, certo? A gente chama isso de restrição de f para M. Ou seja, a partir de uma função f que vai de x em y, a gente pode criar uma restrição dessa função f, considerando como um novo domínio um subconjunto do domínio original e mantendo a mesma regra de mapeamento da função f, tá bom? Então a gente tem visto algumas definições de função. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. E a gente vai continuar, tá bom? Agora tá assistindo. Tem 4 pessoas assistindo, aparentemente o Daniel, a Yasmin, o Ayrton e o Alex. E a gente viu definições mais básicas de funções, né? A gente viu, só para recapitular, a noção de identidade, a noção de imagem, de pré-imagem e de restrição. Isso na definição 2.12. Inclusive, ele faz questão de desfazer esse abuso de linguagem que ele fez, né? Ele disse aqui, apesar dele ter usado FA-1 de N para falar da pré-imagem, ele está deixando claro que esse FA-1 de N, ele é um conjunto, certo? Ele não pode ser confundido com um elemento como se fosse tirado da inversa. E ele está fazendo esse remark porque o FA-1 ele é utilizado para falar da inversa de f. E eventualmente a gente vai falar da inversa de f, tá bom? Vamos só para mais um exemplo aqui. A gente vai pegar agora o x sendo os reais, que a gente vai usar domínio, e a gente vai falar ele está pegando esses caras aqui em 2.1 e 2.2. Ele está falando desses dois caras. Ele está continuando o exemplo 2.11, tá? Ele está pegando esses dois caras aqui. O primeiro, f de x igual a x ao quadrado. E ele está continuando.
Então aqui a gente tem, se a gente fosse tirar a imagem de x, ou seja, a imagem do próprio domínio da função, e isso é perfeitamente possível, já que o domínio é um subconjunto de si mesmo, né? Se a gente fosse tirar a imagem de x, que é o próprio domínio, a gente teria x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Por quê? Porque nesse primeiro caso, f de x é simplesmente x ao quadrado. Então a única coisa que não é associada aos elementos de x certamente são os números negativos. De resto, todos os elementos dos reais são associados. Da mesma forma, se a gente fosse pegar a contra-imagem, olha só, a contra-imagem dos não negativos, e aqui a gente tem que dizer que os não negativos, eles são os reais, ou desculpa, aqui é os não positivos, tá? Se a gente for pegar a pré-imagem dos não positivos, a gente vai ter nos não positivos os negativos e o elemento zero. Agora, quem é a pré-imagem? A pré-imagem são os elementos do domínio que são levados nesse conjunto N. Agora, quem são os elementos do domínio que são levados nos não positivos? Todo número positivo ao quadrado dá um número positivo. Todo número negativo ao quadrado dá um número positivo. Ou seja, números positivos e números negativos, a função f de x igual a x ao quadrado não leva nos não positivos. Agora, a função f de x igual a x ao quadrado leva o zero no próprio zero. Então, a função f de x igual a x ao quadrado leva o zero nos não positivos. Então, a pré-imagem dos não positivos para f de x igual a x ao quadrado é apenas o elemento zero. E aqui você percebe, a pré-imagem do conjunto que tem o elemento menos 1 para f de x igual a x ao quadrado é o conjunto vazio. Porque nenhum número real ao quadrado vai dar menos 1, tá certo? Essa abstração ela só vai começar a tomar corpo quando você for lidar com os números complexos, mas quadrado dá menos 1, ou seja, a função f não leva nenhum número em menos 1, portanto a pré-imagem do subconjunto que tem apenas o menos 1 é vazio. Já a função g ela leva todo número não positivo em 0 e todo número positivo ela leva em 1. Aqui você está vendo os não positivos sendo levados em 0 e os positivos sendo levados em 1. Ou seja, a imagem da função g, ela é muito tranquila, né? Quer dizer, aqui a gente está pegando a imagem do domínio da função g. Seria a mesma coisa de falar que a gente está pegando a imagem de g, tá bom? Mas enfim, quem seria a imagem do domínio de g? A imagem do domínio de g seria exatamente os números 0 e 1, já que a função g não leva em outros números além desses. Quem seria a pré-imagem dos não positivos? A pré-imagem dos não positivos pré-imagem dos não positivos, né? E lembrando que o zero está nos não positivos, a pré-imagem dos não positivos seria todos os elementos que são levados em algum não positivo pela g. E se você olhar a definição de g, todo número positivo é levado para o número 1, que é um número positivo. E todo número não positivo é levado em 0, que é um número não positivo, né? Então, a contra-imagem dos não positivos para g é justamente os não positivos. Todos os não positivos são levados em algum não positivo. Isso é a mesma coisa de a contra-imagem para o conjunto que tem apenas o zero
para a função g, porque a função g leva todos os não positivos em 0 e leva todos os positivos em 1. Ou seja, como todos os não positivos são levados em 0, a gente diz que a contraimagem para a função g do conjunto 0 é os não positivos, tá bom? E aqui ele está explicitando a definição dos não positivos, né? Ou seja, o R- são todos os números reais que são menores ou iguais a 0. Ou seja, com exceção dos números positivos, quer dizer, o R- é o subconjunto dos reais que exclui os números positivos, tá bom? Deixa eu ver como a gente está aqui no chat. Deixa eu acompanhar vocês. Por enquanto, nenhum comentário. Agora o Arthur parece ter entrado para assistir também. E vamos continuar. Agora a gente vai ter a definição 2.14. Novamente a gente toma dois conjuntos x e y não vazios. E a gente vai atribuir certas características para um mapeamento f, para uma função f. A gente diz que f é injetiva se acontece o seguinte. Para dois elementos x1 e x2 do domínio x, a gente vai ter que f de x1 é igual a f de x2, implicando que x1 é igual a x2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma função é injetiva se ela não leva dois elementos diferentes no mesmo valor no contradomínio, certo? Talvez você não esteja tão acostumado a ver a definição de injetiva dessa forma, mas você pode pegar a contrapositiva disso, que vai parecer mais usual para você. Quem seria a contrapositiva disso? Se x1 e x2 são elementos do domínio e x1 é diferente de x2, né? Vamos pegar a contrapositiva. Se x1 é diferente de x2, então a gente vai ter que f de x1 é diferente do f de x2. Ou seja, uma função é injetiva se elementos diferentes do domínio são levados em elementos diferentes do contradomínio. Uma função não é injetiva quando elementos diferentes do domínio são levados no mesmo elemento do contradomínio, tá bom? No caso, a gente tem um jeito que talvez não seja muito usual para definir a injetividade, né? Ou seja, se a gente está falando que x1 e x2 são associados ao mesmo elemento no domínio, no contradomínio, isso quer dizer que x1 e x2 são exatamente o mesmo elemento no domínio, tá bom? Agora, utilizando a noção de imagem, a gente vai definir o que é f ser sobrejetiva. E o que significa isso? A função f ela é dita sobrejetiva quando a imagem do domínio é exatamente o contradomínio. Se a gente voltar para a definição de imagem, bem aqui, a gente vai perceber que a imagem de um subconjunto M do domínio ela é formada pelos elementos do contradomínio que são para os quais os elementos desse M são mapeados, tá bom? Quando a gente diz que a imagem do domínio X é exatamente o contradomínio Y, o que a gente está dizendo é o seguinte: a função f ela é sobrejetiva. A função f ela é sobrejetiva quando todo elemento do contradomínio é associado a pelo menos um elemento do domínio, tá bom? Por exemplo, se a gente for... Quer dizer, eu acho que ele vai dar exemplos? Ele vai dar exemplos logo aqui embaixo. Então a gente tem a noção de sobrejetividade, né? Quando a imagem do domínio é igual ao contradomínio, tá bom? E por fim, a gente tem a noção de bijetividade. A gente diz que f é bijetiva quando f é injetiva e sobrejetiva, tá bom? Quando f consegue ser as duas coisas, injetiva e sobrejetiva, a gente diz que f ela é bijetiva, ou ela é um mapeamento de 1 para 1 entre o domínio e o contradomínio, tá bem?
Aí ele vai dar um exemplo bem trivial de função bijetiva. Se a gente pegar um conjunto não vazio x, ele vai dizer que um mapeamento bijetivo de x para x é simplesmente a identidade de x, tá bom? Eu acho que a gente não precisa explicar tanto porque que a identidade é uma bijeção. Vamos ver o exemplo 2.15. A gente está pegando esse R+, como sendo os reais não negativos, tá? R+ é o conjunto dos reais não negativos, dos reais que são pelo menos o zero. Aí a gente vai fazer algumas afirmações sobre funções f. A função f que vai dos reais nos reais, f de x igual a x ao quadrado, ela não é injetiva, certo? Por que ela não é injetiva? Porque existem dois elementos do domínio reais que são levados no mesmo elemento do contradomínio reais. Por exemplo, o 2 é levado no 4, porque 2 ao quadrado é 4, e o menos 2 também é levado no 4. Então, como existem dois elementos do domínio diferentes que são levados no mesmo elemento do contradomínio, ela não é injetiva, tá bom? E ela também não é sobrejetiva. Por que ela não é sobrejetiva? Porque nem todo elemento do contradomínio reais está associado a algum elemento do domínio reais. Por exemplo, se você pegar o elemento do contradomínio menos 1, você vai perceber rapidamente que nenhum elemento do domínio reais elevado ao quadrado vai resultar em menos 1. Portanto, a imagem dos reais para f são os reais não negativos, que é um subconjunto próprio dos reais. Então esse cara com certeza não é sobrejetivo, tá? A função f não é sobrejetiva. Inclusive é interessante que tenha aparecido essa afirmação aqui, porque talvez vocês estejam acostumados a ler no inglês o either e o or, né? Se a gente tivesse either e or, a gente teria ou injetiva ou sobrejetiva, né? Seria um ou exclusivo. Aqui a gente está com neither e nor, e isso significa nenhum nem outro. Então aqui a gente lê is neither injective nor surjective. A gente diz que nem é injetiva, nem é sobrejetiva. Tá bom? Vamos ver agora mais uma função f. Veja que do exemplo 1 para o 2, a regra da função não muda, o domínio da função não muda, mas o contradomínio agora são os reais não negativos, tá? Então aqui a gente vai perceber o seguinte: essa função f, agora com o contradomínio nos reais não negativos, ela é sobrejetiva. Por que ela é sobrejetiva? Ela é sobrejetiva porque se você pegar qualquer elemento dos reais não negativos, esses caras, eles têm uma raiz quadrada que é um número real, tá bom? Qualquer real não negativo tem uma raiz quadrada que é um número real. E, portanto, essa raiz quadrada elevada ao quadrado daria esse cara. Então a gente consegue perceber que a função f com esse contradomínio reais não negativos, a gente consegue perceber que esse cara ele é sobrejetivo, mas ele continua não sendo injetivo. Por quê? Mesma coisa, a gente sempre vai ter dois elementos dos reais indo no mesmo elemento dos reais não negativos. O 2 e o menos 2, por exemplo. Os 2 ao quadrado vão dar no elemento 4 dos reais não negativos, tá bom? Agora, a gente tem o seguinte, ó. A função f, a regra não muda, mas agora os reais não negativos, eles são o domínio, e o contradomínio são todos os números reais. Essa função f, ela agora é injetiva. Por que ela é injetiva? Porque se você tem dois elementos diferentes dos reais não positivos, esses elementos ao quadrado
vão dar elementos diferentes nos reais, tá bom? Então, a função f ela é injetiva, mas ela não é sobrejetiva. Por que ela não é sobrejetiva? Porque nenhum real não negativo ao quadrado vai resultar em algum elemento negativo dos reais. Então, existem elementos dos reais que não estão associados pela regra de f a algum elemento dos reais não negativos. Como esses reais negativos eles não se associam a ninguém dos reais não negativos por f, então a gente não pode dizer que f é sobrejetiva, tá? F não é sobrejetiva. E por fim, a gente tem a função f com a mesma regra, só que agora tanto o domínio como o contradomínio são os reais não negativos. E pelos argumentos anteriores que a gente fez, a gente sabe que agora f é bijetiva, né? Ou seja, a gente sabe que dois elementos diferentes dos reais não negativos ao quadrado resultam em elementos diferentes dos reais não negativos. E também a gente sabe que todo elemento dos reais não negativos tem uma raiz quadrada bem definida. E essa raiz quadrada pode ser vista como um número real não negativo. Então a gente tem tanto a injetividade pela primeira parte do argumento, como a sobrejetividade pela segunda parte do argumento. E portanto f é bijetiva, tá bem? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, minha voz está ficando um pouco cansada, mas nada que incomode muito. Vamos ver aqui como a gente está. Nenhuma nova dúvida, então vamos continuar. Ah, claro. E ele faz questão de dizer também que como a gente tem utilizado esses argumentos, né, de associar essa coisa do x ao quadrado, de f de x igual a x ao quadrado, ter essa noção de que ele é associado à raiz quadrada, como uma função que volta, né, que a gente ainda não definiu o que é isso. Então ele faz questão de dizer aqui que a gente tem utilizado o fato de que esse mapeamento f de x igual a x ao quadrado, ele é contínuo, e isso acaba sendo mais aprofundado nos cursos de análise. E ele está dizendo aqui que a gente estava utilizando o fato em particular de que funções contínuas mapeiam intervalos reais em intervalos reais, tá bom? E isso é uma propriedade que a gente estuda nos cursos de análise. E também esses exemplos que foram dados, eles mostram que é muito crucial para essas propriedades de injetividade, sobrejetividade e bijetividade, você saber quem são o domínio e o contradomínio da sua função. Agora a gente vai para um teorema, tá bem? O teorema 2.16, deixa eu ver qual é o comprimento dessa demonstração, ela é pequena, isso é pequeno. O teorema 2.16, ele diz o seguinte: um mapeamento f que vai do domínio x no contradomínio y, ele é bijetivo se e somente se para todo elemento do contradomínio existe exatamente um elemento do domínio tal que f de x é igual a y. Então aqui vai ser mais uma daquelas demonstrações de fatos de resultados que parecem definições, né, que se confundem com definições, mas como a gente viu, apesar do enunciado desse teorema ser confundido, veja só, apesar do enunciado desse teorema ser confundido com a definição do que é ser bijetivo, na verdade, o enunciado desse teorema não é a definição do que é ser bijetivo, né? O enunciado desse teorema é uma consequência da definição de bijeção. Então a gente vai provar o enunciado desse teorema, tá bom? E como é que a gente vai provar isso?
Primeira coisa, isso aqui é uma equivalência, né? A gente está provando um se e somente se. Como a gente está provando um se e somente se, a gente vai fazer a ida, ou seja, a gente vai começar admitindo que f é bijetiva e a gente vai provar o outro lado do se e somente se. Na volta a gente faz o contrário, tá? Então aqui a gente pega f sendo bijetiva, tá bom? E a gente vai considerar o y1 no contradomínio. Veja só, como a gente sabe que f é bijetiva, com certeza a gente sabe que f é sobrejetiva. Como a gente sabe que f é sobrejetiva, a gente sabe que esse y1 bem aqui, ele está associado por f a algum elemento do x, tá bom? Então, como f é sobrejetiva, a gente sabe que existe um x1 no xão, tal que f de x1 é igual a y1. Tudo bem. A gente começou utilizando a sobrejetividade. A gente usou a sobrejetividade para garantir que para esse y1 qualquer que a gente pegou, existe um x1 que f leva esse x1 nesse y1, tá bom? Então agora a gente vai continuar argumentando, fechar o argumento com a injetividade. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai agora pegar qualquer x2 em xão e a gente vai fazer... Então agora a gente vai pegar qualquer x2 no xão e a gente vai dizer o seguinte: se esse x2 ele também satisfaz fx2 igual a y1, então a definição de injetividade vai me garantir que o x2 é igual ao x1, certo? Se esse x2 ele também é levado pela f no mesmo y1 do x1, como a f ela é injetiva, a gente sabe que o x1 é igual ao x2. Então, a gente tem que... Claro, aí ele conclui aqui que essa coisa que ele argumentou é uma consequência da injetividade, né? E, portanto, existe um único elemento x1 no xão com f de x1 igual a y1. Uma outra forma de você demonstrar isso, você fez a demonstração direta. Por contradição, você poderia pensar, bom, eu posso tentar fazer um absurdo a partir da negação da conclusão. Ou seja, se eu suponho inicialmente que f é uma bijeção e que existe um elemento y1 tal que existem dois elementos x1 e x2 do xão que são diferentes entre si, e f de x1 é igual a f de x2 que é igual a y1, então nesse caso eu estou entrando em contradição com a injetividade, tá bom? Nesse caso a gente está entrando em contradição com a injetividade. Fez a ida direta, você também pode fazer a ida por contradição. E agora a gente vai fazer a volta. Na volta, a gente vai considerar que para todo elemento y do contradomínio, existe um único elemento x do domínio, tal que f de x é igual a y. Como é que a gente vai fazer a volta? Dado que para todo y do contradomínio, existe um único elemento do domínio, x, tal que f de x é igual a y, a gente sabe o seguinte: a gente sabe que f de xão é igual a yzão, né? Porque o que ele está dizendo aqui é que qualquer elemento y do contradomínio está associado a exatamente um elemento x do domínio. Ou seja, a gente sabe que a imagem de x é justamente y, né? Se a imagem do domínio fosse um subconjunto próprio do contradomínio, então haveria um elemento y de yzão que estaria associado a nenhum elemento de xão. Mas como a gente sabe que todo elemento do yzão está associado a exatamente um elemento do xão, a gente sabe que a imagem do domínio x é justamente o contradomínio. Portanto, essa definição bem aqui, portanto, essa hipótese,
ela implica diretamente que f é sobrejetiva. Para a gente terminar de mostrar a bijeção, a gente precisa mostrar que f é injetiva, tá bom? Para mostrar que f é injetiva, a gente pega dois elementos, x1 e x2 do x1, e a gente faz com que f de x1 seja igual a f de x2, que seja igual a y, um elemento do contradomínio. E a nossa hipótese, como ela diz que existe um único x no x1 associado a f de x igual a y, a nossa hipótese, junto com essa tentativa que a gente está fazendo bem aqui, leva a gente a concluir que o x1 é igual ao x2 e, portanto, f tem que ser injetiva, tá bom? Ou seja, a gente parte da definição que uma função é bijetiva se ela é injetiva e sobrejetiva, e a gente conclui que uma função f é bijetiva se e somente se qualquer elemento no contradomínio está associado a exatamente um elemento no domínio, tá bom? Ele vai aparentemente passar alguma coisa como exercício que mostra a importância das bijeções para estudo de cardinalidade. Deixa eu dar uma olhada como a gente está aqui. A gente tem 5 pessoas e nenhum comentário. Então vamos. Pois bem. Bom, ele está fazendo uma observação que é o seguinte: se você tem conjuntos x e y, e esses conjuntos têm cardinalidade finita, então você tem uma bijeção entre x e y se e somente se esses conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, tá? Então ele está passando o lema como um exercício. Ele tá passando o lema como um exercício. Ele anuncia o lema como: se x e y são tais que x e y têm uma cardinalidade finita com m elementos. O lema é um pouco mais complexo. Então existem exatamente m fatorial. Bijeções distintas entre elementos do x e do y, tá bem? Ele está passando o lema 2.17 como um exercício um pouco mais forte do que essa observação que ele fez. Eu acho que isso aqui sai por indução tranquilamente, tá? Se você quiser tentar em casa provar o lema 2.17 por indução, é bom que você vai desenferrujando, vai praticando um pouquinho de indução. Vamos para a definição 2.18. Na 2.18 a gente tem o seguinte: seja f de x em y, definida pela regra x elevado em f de x, e seja g de y em z, onde g é definido pela regra que leva y em g de y, mapeamentos, tá? Inclusive, observa que o contradomínio do f coincide com o domínio do g, tá bom? Isso é importante para a definição de composição. Ou seja, como esse domínio, como essa função f, ela tem o contradomínio coincidindo com o domínio da função g, a gente vai poder falar de um novo mapeamento que é o g composição f. O g composição f seria um mapeamento de x em z definido pela regra que determina que x é levado no elemento g de f de x, né? Ou seja, a gente usa a função f, para fazer o mapeamento de x a z, a gente usa a função f para pegar o x e transformar no elemento f de x de y, certo? F de x é um elemento de y, e depois a gente usa a função g para transformar o f de x em f de g de x.
tá bom? Então essa é a composição. A partir de dois mapeamentos, a partir de duas funções que tem o domínio coincidindo com o contradomínio da outra, a gente consegue fazer a composição desses mapeamentos ou a composição dessas funções, tá bem? A gente pode ler G composição F como sendo G após F. E isso, ele diz isso, deixa claro a ordem em que a composição deve ser aplicada, né? Ou seja, primeiro a função f é aplicada em x e depois a gente usa a função g sobre o elemento f de x. Aí ele já deixa algo bem simples aqui, né? Que é a função f em composição com a identidade de x é a própria função f. Ou seja, você vai aplicar a função f depois de você aplicar a função identidade. Como a identidade ela leva os elementos neles mesmos, ela funciona meio que como um elemento neutro para a operação de composição, tá bom? A identidade ela acaba sendo uma espécie de elemento neutro para a operação de composição. Então a gente percebe que f composição identidade é f, e que identidade composição f de i, e a gente percebe que identidade de y composição f também é a função f, certo? Da mesma forma, a função f ela leva os elementos de x, ela leva os elementos f de x, quer dizer, ela leva os elementos x de x em f de x do y, e a função identidade de y, ela leva os elementos f de x do y neles mesmos. Ou seja, essa composição aqui, ela leva os elementos x nos elementos f de x. Então, essa composição essencialmente é a função f, tá bom? E isso é válido para todo mapeamento de x em y. Agora a gente tem um teorema que aparentemente vai ficar como exercício. Seja f a função que vai de w em x, seja g a função que vai de x em y, e seja h a função que vai de y em z. Então a gente tem o seguinte: h composição h após g após f é igual a h após g após f, ou seja, essa parte 1 do teorema, ela está querendo mostrar para a gente que a composição é associativa, certo? E essa parte 2 do teorema, ela vai mostrar para a gente que se as funções f e g têm alguma propriedade em comum, a composição preserva essa propriedade. Como assim? Se f e g são injetivas, então g após f também é injetiva. Se f composição g é sobrejetiva, então g após f é sobrejetiva. Da mesma forma, e isso vai ser uma consequência dos dois anteriores, se f e g são bijetivas, então g composição f é bijetiva, tá bom? Ele deixa isso como exercício também, então não deve ser muito complicado de você tentar provar, deve ser uma coisa bem elementar, tá bem? E a gente tem o 2.20. O teorema 2.20, aliás, deixa eu ver como é que a gente está, e depois eu continuo com o 2.20. Tá, por enquanto nenhum comentário, então vamos lá. No 2.20 a gente vai ter o seguinte: a gente toma um mapeamento f de x em y e a gente diz o seguinte: f é bijetivo se somente se existe um mapeamento g que vai de y em x com a seguinte característica. Olha só, ele vai começar a definir a identidade, né? Ou quer dizer, ele vai começar a definir a inversa. Um mapeamento f ele é bijetivo se somente se existe um mapeamento g, que a gente vai acabar conhecendo como a inversa de f, se somente se existe um mapeamento g de y em x, tal que g após y é a identidade, quer dizer, tal que g após f é a identidade em x, e f após g
é a identidade em Y, tá bom? Então a gente vai primeiro provar a ida, né? A gente vai provar que se F é bijetivo, então existe um mapeamento G com essa propriedade. A gente parte que se F é bijetiva, a gente sabe pelo teorema 2.16, vamos voltar aqui para a gente ver esse teorema. A gente sabe pelo teorema 2.16 que se F é bijetiva, então cada elemento do contradomínio está associado a exatamente um elemento do domínio, tá? Então a gente tem isso bem aqui. Como F é bijetiva, a gente sabe pelo teorema 2.16 que cada elemento Y no contradomínio, que para cada elemento Y no contradomínio existe um elemento X igual a X de Y no Xão, tal que F de X de Y é justamente o Y. Isso tudo pelo teorema 2.16. Então a gente define o mapeamento G, a gente vai criar um mapeamento G com a seguinte regra. G é um mapeamento que vai de Y em X, e G de Y vai ser justamente o XY, tá bom? A gente sabe, né, que para cada elemento Y vai ter um XY, então a gente está criando uma regra bem definida. A gente está dizendo que o G de Y é justamente esse XY. Tudo bem, a gente criou esse mapeamento G. Então agora a gente pega um Y tio qualquer dentro do Yzão, beleza? A gente tem criado o mapeamento G e agora a gente vai provar que ele tem as propriedades que a gente quer. A gente pega um Y tio dentro do contradomínio. Quem seria F após G do Y tio? F após G do Y tio seria F de G de Y tio, certo? Agora, quem é G de Y tio? G de Y tio é o XY tio. E a F do XY tio, ela é exatamente o Y tio, né? Porque a gente está definido aqui que F de XY é justamente o Y. E a G de Y é o XY. Então, a gente sabe que a G do Y tio é o XY tio, e a gente sabe que a F de XY tio é o próprio Y tio. Portanto, a gente tem mostrado que essa composição bem aqui, ela levou o Y tio nele mesmo. Portanto, a gente tem mostrado que F após G é uma identidade no Yzão. Agora, a gente precisa mostrar que G composição F também é uma identidade, só que no Xão. Então agora a gente vai pegar um X tio dentro do X, e a gente vai admitir que esse X tio, quando ele é aplicado na função F, a gente vai ter que o F do X tio é chamado de Y tio, tá bom? E esse cara está dentro do Yzão. Pelo teorema 2.16, a gente sabe que existe um único XY tio dentro do X, né? Pelo teorema 2.16, a gente sabe que existe um único XY tio dentro do X, tal que a função F associa esse XY tio a um Y tio, tá bom? E isso ocorre de tal forma que o X tio tem que ser igual ao XY tio, né? Ou seja, vamos fazer de novo aqui. A gente está pegando um X tio que a função F associa a um Y tio, tá bom? E se você notar, esse mapeamento F, ele leva esse X tio em algum Y dentro do contradomínio. Então a gente teria, eventualmente, que algum elemento do contradomínio está associado a esse X tio na forma X tio Y, tá bom? Então esse X tio bem aqui, ele vai ser visto tanto nessa forma X tio, que está associado ao Y tio pelo mapeamento direto, como pelo teorema 2.16,
a gente sabe que esse XY que leva em YT, ele é tal que o XT tem que ser o XYT, tá bom? Como a gente sabe que esse cara, o XT, é igual ao XYT, a gente vai poder fazer o seguinte: a G após F do XT, a gente vai pegar esse XT e vai tratar ele como XYT, bem aqui. Quem é a G após F do XYT? A G após F do XYT é GF de XYT. Agora veja, a F do XYT, pela definição desse X com subscrito YT, a F desse cara, ele é o próprio YT, tá bom? Agora, quem é a G de YT? A G de YT é o XYT, e a gente sabe que o XYT ele é igual a um XT. Então a gente tem provado que a G composição F do XT é igual a XT, tá bom? Então a gente tem provado que G composição F é uma identidade em X. Ou seja, a gente provou a conclusão da ida do teorema, né? A gente provou que tanto a G composição F como a F composição G são identidades, uma no domínio e outra no contradomínio de F. Antes de fazer a volta, deixa eu ver como é que a gente está aqui no chat, antes de seguir para a volta. Por enquanto tudo ok. Então a gente vai para a volta agora. Na volta, a gente vai fazer o contrário. A gente vai supor que existe um mapeamento G com essas características, certo? E a partir disso a gente vai concluir que F é bijetiva. Então na volta, a gente vai estar assumindo, primeiro, que G composição F é a identidade de X. Como G composição F é a identidade de X, a gente sabe que a identidade é uma bijeção, certo? Isso não é difícil de ver. A identidade é uma bijeção e ela, portanto, é injetora e sobrejetora. Como G composição F é a identidade, então G composição F em particular é injetiva. G composição F sendo injetiva, a gente vai saber que F é injetiva. E ele deixou essa parte como exercício, tá? Ou seja, se você sabe que uma composição é injetiva, então você pode saber que qualquer das partes dessa composição é injetiva também, beleza? Isso ficou como exercício. Ou seja, a volta vai ser praticamente consequências de exercícios que ele tem passado, né? Em particular desse 2.7. Beleza, a gente sabe, então na volta ele vai estar utilizando o seguinte: se a composição ela tem uma propriedade, então qualquer uma das partes da composição tem essa mesma propriedade, beleza? Vamos lá. Se G após F, como a gente sabe que G após F é injetiva por ser identidade, então a gente sabe que F também é injetiva. E aí ele pega a outra. A gente sabe que... não, na verdade, aparentemente depende da ordem. Se você sabe que G composição F é injetiva, você pode afirmar que a parte final, que a primeira parte dela, também é injetiva. E como ele sabe que F composição G é sobrejetiva, ele pode afirmar que a última parte dela é sobrejetiva. E, portanto, como ele conseguiu determinar que F é injetiva a partir de G composição F, e como ele também conseguiu determinar que F é sobrejetiva a partir de F composição G,
ele conseguiu determinar que f é injetiva e sobrejetiva, portanto é bijetiva. Eu quero ver esse exercício 2.7 agora. Ah, mas não está nem perto. Eu vou dar uma olhada já já nesse exercício 2.7. Mas aparentemente ele está fazendo uma coisa assim, no exercício 2.7. Se você tem G composição F e G composição F é injetiva, então F é injetiva. Se você tem F composição G, se você tem F composição G e F composição G é sobrejetiva, então F é sobrejetiva. Como ele tem as duas coisas sendo identidades, e a identidade é uma bijeção, ele sabe que esse cara é injetivo e ele sabe que esse cara é sobrejetivo. É o que ele precisa utilizar para provar que F é injetiva e sobrejetiva, portanto, uma bijeção, tá bom? Então, na volta, a gente tem concluído a demonstração de que f é bijetiva se e somente se existe uma função g que tem o domínio e o contradomínio trocados em relação a f, de tal forma que g composição f é a identidade em x e f composição g é a identidade em y, tá bem? Então a gente continua. Na verdade eu olho o chat e depois eu continuo. Vamos ver aqui o chat antes. Nenhum comentário novo, uma pessoa a menos assistindo a live. Nenhum comentário novo, beleza. Então vamos lá. Se você observar, o teorema 2.20, ele diz que f é bijetiva se existe um mapeamento G, beleza? Mas ele não diz que existe exatamente um mapeamento G com essas características. Daí tem o seguinte, a gente pode ter pelo menos 2 mapeamentos G com essa propriedade, uns 3 mapeamentos G com essa propriedade, mas na verdade a gente tem que esse mapeamento G que o teorema 2.20 descreve, ele é único, beleza? Por que esse mapeamento G ele tem que ser único? Se existisse um outro mapeamento H de Y para X com as mesmas propriedades, de que H composição F é a identidade de X e F composição H é a identidade de Y, então a gente teria o seguinte, ó, o H, que seria igual à identidade de X composição H, poderia ser visto como G composição F, né? Porque a gente está admitindo que esse G do teorema, ele é tal que a identidade de X é G composição F, tá? Então, se a gente tem um mapeamento H com as mesmas propriedades, a gente tem que H é igual à identidade composição H, identidade em X, em particular pro mapeamento G do teorema, é G composição F composição H, beleza? Aí a gente tem a associatividade da composição. Então G composição F composição H pode ser visto como G composição F composição H, beleza? E como esse H ele tem as mesmas propriedades que o teorema 2.20 diz, então a gente sabe que o H composição F é a identidade de X e a gente sabe que o F composição H é a identidade de Y, tá bom? Então a gente tem o seguinte, esse F composição H, bem aqui que a gente obteve por associatividade, ele pode ser trocado pela identidade de Y. Então agora a gente tem G composição identidade de Y. E G composição identidade de Y é o próprio G. Ou seja, se você supõe que existem 2 mapeamentos G e H relacionados a F com as mesmas características descritas no teorema 2.20, né, com essas características bem aqui, você vai concluir rapidamente, utilizando o teorema e a associatividade da composição, que esses mapeamentos na verdade são iguais. Ou seja, o teorema 2.20 ele garante que uma função bijetiva tem um mapeamento contrário a ela
tem um mapeamento contrário a ela, que em composição resulta em identidade, e a associatividade da composição garante que esse mapeamento contrário a F, bijetiva, ele é único, tá bom? Esse cara é um cara único. Então, como o mapeamento descrito pelo teorema 2.20 é único, a gente vai ter a seguinte definição. Se você pega uma função f de x em y bijetiva, então existe um único mapeamento, né? A gente acabou de ver o teorema 2.20, ele diz que existe um, e a associatividade garante que existe somente um, né? Então, existe um único mapeamento G de y para x, que é chamado de inversa de f, com as características do teorema 2.20, claro. E a gente denota a inversa de f por f a menos 1, beleza? Deixa eu ver como é que a gente está no chat. Vamos olhar aqui o chat. Por enquanto tudo ok. E agora a gente vai ver como é que a gente faz para provar que um certo mapeamento é a inversa do outro, né? Ou seja, se a gente tem um mapeamento G de y para x, como é que a gente faz para provar que esse cara é a inversa de um mapeamento bijetivo de x para y? Para a gente fazer isso, vai ser suficiente a gente mostrar que quando a gente pega G composição F, a gente tem a identidade em x, e quando a gente pega F composição G, a gente tem a identidade em y, tá? Se a gente fizer as duas coisas, né? Ou seja, se a gente mostrar que esse cara G, ele obedece, se a gente mostrar que esse cara G, ele obedece às condições, às características descritas para ele pelo teorema 2.20, a gente tem mostrado que esse cara, ele é a inversa de f, tá bom? Vamos lá. Se a gente sabe, em particular, se a gente sabe que f é bijetiva, se a gente sabe que f é bijetiva e G composição f é a identidade de x, então vamos lá. A gente sabe que G vai ser igual a G composição identidade de y, porque a identidade é elemento neutro para composição. A identidade de y, pela definição de inversa, ela vai ser igual a f composição f a menos 1, beleza? Ela vai ser igual a f composição f a menos 1. Aí, novamente, a gente sabe que a gente sabe que a composição é associativa, então a gente escreve G composição f, composição a inversa, beleza? G composição f, a gente percebe pela definição de G do teorema 2.20, vai ser igual à identidade de x, certo? A identidade de x composição com f a menos 1, como a identidade de x é o elemento neutro, ela é igual a f a menos 1, tá bom? Ou seja, apesar do teorema dizer que a gente precisaria provar essas duas coisas bem aqui, na verdade, a associatividade da composição, ela diz pra gente o seguinte: se você provar só isso aqui, vai ser suficiente para você ter provado que G é a inversa de f, tá bem? Então vamos lá, como é que a associatividade da composição ela está complementando o teorema que fala da existência de inversa, né? O teorema ele fala da existência de uma inversa. A associatividade da composição faz com que o teorema acabe falando sobre a unicidade da inversa, certo? Para você provar, então, pelo teorema, né? Para você provar que uma certa função é inversa de outra, você teria que provar que duas composições, G composição F e F composição G, ambas são identidades, uma no contradomínio e outra no domínio. Isso pelo teorema. Aí vem de novo a associatividade da composição.
a associatividade da composição mostra pra gente que, na verdade, a gente só precisa provar que uma dessas composições é a identidade, a outra já não é tão necessária, porque pela associatividade da composição a gente já consegue concluir que G vai ser igual à inversa. A gente não precisaria da outra, tá bom? E claro, esse raciocínio que a gente fez para provar que a partir disso, a gente consegue provar que o G é igual a F a menos 1, esse raciocínio poderia ser aplicado de forma análoga a partir de F composição G para provar que G é igual a F a menos 1, tá bom? Para provar que G é a inversa. Então você só precisa provar um desses dois, né? Você não precisa provar os dois, beleza? Basta um deles. Agora a gente vai para o teorema 2.22. E depois do teorema 2.22, a gente falaria de relações, mas eu vou encerrar a live com a gente fazendo o teorema 2.22 e sem ir para relações, tá bom? Então no teorema 2.22 a gente vai ter o seguinte: se você tem a função f que vai de x em y e você tem a função g que vai de y em z e ambas são bijetivas, então as seguintes coisas são verdades. Primeiro, a inversa de f é bijetiva, certo? A inversa de f é bijetiva e, sendo bijetiva, a inversa tem uma inversa. Em particular, a inversa da inversa de f é a própria f. Pois bem, a gente sabe. Então, a segunda coisa que o teorema afirma é que se G composição F, quer dizer, a segunda coisa que o teorema afirma é, já que F e G são ambas bijetivas, então G composição F é bijetiva e a inversa de G composição F é a inversa de F composição a inversa de G. A primeira ele deixou como exercício, tá bom? Essa primeira parte aqui ele deixou como exercício. Realmente não é muito difícil você provar isso aqui é tranquilinho até. E a gente vai ver a segunda parte do teorema. A gente vai ver uma prova para o fato de que G composição F é bijetiva e quem é a inversa de G composição F, já que ela é bijetiva. Bom, o teorema 2.19, se a gente voltar aqui para recapitular, ele diz para a gente o seguinte: se F e G são ambas bijetivas em particular, então a gente sabe que G composição F também é bijetiva, né? Esse teorema ficou como exercício. Vamos ver o seguinte: pelo teorema 2.19, como a gente sabe que F e G são bijetivas, a gente sabe que G composição F é bijetiva. Ou seja, essa primeira parte bem aqui, ela é uma consequência direta do teorema 2.19, tá bom? Então, a gente sabe que G composição F é bijetiva, portanto, G composição F está assistida pelo teorema 2.20 e tem uma inversa. Então, como G composição F é bijetiva, a gente sabe que existe uma inversa de G composição F. Pelo teorema 2.20, a gente sabe que existe uma inversa de G composição F e pela associatividade da composição a gente sabe que essa inversa é única, beleza? Então, o que a gente vai querer provar é que esse mapeamento bem aqui, ele é a inversa de G composição F. Então a gente vai pegar o cara que a gente quer provar como a inversa de G composição F, beleza? E o que a gente vai fazer? Ora, se esse cara, ele realmente é a inversa de G composição F, então quando a gente fizer a composição desse cara com G composição F, quando a gente fizer a composição desse cara com G composição F, a gente vai ter que obter uma identidade. Então a gente vai começar a fazer essa composição, né?
Primeira coisa, a gente sabe que a composição é associativa. Como a gente sabe que a composição é associativa, a gente pode reescrever isso da seguinte forma, beleza? A gente não precisa fazer essa composição aqui primeiro. A gente pode cuidar em fazer essa composição aqui primeiro. Então ele trocou esse parêntese de lugar em relação a fazer essa composição aqui primeiro. Então ele tem feito isso. Aí aqui a gente tem f a menos 1 composição, g a menos 1 composição, g composição f. Aqui dentro a gente também vai usar a associatividade da composição. Ou seja, em vez de fazer essa composição aqui primeiro, a gente vai fazer g a menos 1 composição g. Então agora a gente fica com isso aqui, ó. G a menos 1 composição G, depois composição F, e depois composição, e depois F a menos 1 composição com que sair desse parêntese. Pela definição de inversa, né, a gente sabe que F e G são bijeções, portanto F e G têm inversas únicas, beleza? A gente vai fazer o seguinte, G a menos 1 composição G, pela definição de inversa, isso aqui vai ser a identidade em Y, tá bom? Isso vai ser a identidade em Y. Agora, a gente vai pegar identidade em Y composição F. Como a identidade se comporta como um elemento neutro para composição, a gente vai ter que identidade de composição F é a própria F. E por fim, F a menos 1 composição de F, a gente vai ter que é a identidade em X, beleza? Então a gente tem mostrado que se você pegar esse cara e fizer a composição dele com G composição F, você obtém uma identidade. Portanto, a gente tem mostrado que esse cara bem aqui, ele é a inversa de G composição F. Daí a gente tem mostrado que esse cara é a inversa de G composição F, tá bom? E a gente tem provado o teorema 2.22. A parte 1 do teorema 2.22, ela não é tão difícil de fazer, tá bom? Ela é bem tranquila. Outra coisa que ficou como exercício nessa leitura foi a prova do teorema 2.19 e o lema 2.17. O restante tá ok. Nada mais ficou como exercício, beleza? Os exercícios são, para essa leitura, o lema 2.17, o teorema 2.19 e a primeira parte do teorema 2.22. Então isso é uma base para a gente de mapeamentos, né? E agora a gente vai, quer dizer, agora não. Na próxima live a gente vai estudar uma versão mais fraca dos mapeamentos, que são as relações, beleza? Na próxima live a gente vai ver as relações. Deixa eu só ver como a gente está aqui no chat. 4 pessoas assistindo, nenhum comentário. Então, pessoal, eu vou dando a live de hoje por encerrada, beleza? São 2h16, a gente não fez 1h30, mas eu não quero entrar em relações agora, porque senão a gente vai extrapolar as 2 horas. Eu tenho uma live às 3, tá bem? Então é isso, obrigado pela participação de vocês. Eita, a minha linguagem foi difícil, Ayrton. Desculpa, cara. Eu não tinha intenção de... Eu não tinha a intenção de tornar a linguagem difícil, cara, foi mal. Bom, eu vou tentar então, na próxima live, né, fazer a linguagem ser um pouco menos formal, mas isso vai ser difícil, eu admito que isso vai ser bastante difícil, porque é justamente o rigor que eu estou querendo ter agora. Ah, sim, a do livro. Beleza, Ita. Tranquilo, cara. A linguagem do livro é complicada, né? Tá bom. Cara, mas assim,
Para tirar a álgebra linear das estruturas algébricas, a gente vai fazer um percurso mais formal, mas em contrapartida, esse percurso ele é interessante porque a gente acaba visitando muita coisa de matemática. Aí isso vai ser bem interessante, beleza? Pois bem, então pessoal, eu agradeço a participação de vocês, essa interatividade aqui no final. Isso só faz sentido se vocês estiverem aí do outro lado assistindo, tá bom? Então, até quinta-feira a gente vai ter a nossa live de cálculo. Dessa vez a gente não tem mais as palestras do circuito Intercamp, mas em breve a gente volta com elas, tá bom? Inclusive, aparentemente, a gente vai ter apresentação de alunos aqui de Crateús, pelo que eu estou sabendo nos bastidores. E é isso, pessoal. Até quinta e obrigado pela participação de vocês. Boa tarde para vocês e leiam o livro. Talvez, se vocês fizerem uma leitura adicional dessa parte do livro, a linguagem fique um pouco mais maleável, tá? Eu vou fazer o possível para deixar a linguagem mais acessível, beleza? Até mais!